Agradeço as palavras aqui do Giovanni e apenas uma questão de ordem aqui. Nós hoje temos o plenarinho das 9 até o meio-dia, né? Nós atrasamos um pouquinho, porque antes eu estava concedendo uma entrevista aí à imprensa, mas nós temos aí até o meio-dia, portanto, embora nós temos aí a agenda do novo vereador Gustavo e do diretor Gabriel, nós temos aí esse tempo para o debate, tá bom? Outra coisa que eu queria aqui, em termos de questão de ordem, é dizer o seguinte: o Giovanni colocou aqui com relação ao objeto de trabalho da comissão. O objeto de trabalho da comissão, ele não se resume à questão do teatro. O teatro é, obviamente, a questão mais central, mas nós vamos sim debater a questão da Praça Imprensa Fluminense, nós vamos debater a questão de todo o complexo cultural, do Centro Convivência Cultural Carlos Gomes, como bem disse o Giovanni, né? A questão do teatro de arena, a questão do uso, a questão da revitalização, iluminação, limpeza, etc. Nós vamos sim tratar de todos os assuntos, o que, na minha opinião, não irá dispersar o trabalho, já que nós vamos fazer com bastante metodologia. Hoje, por exemplo, nós trouxemos aqui as autoridades da área da cultura. Num próximo momento nós vamos trazer aqui especialistas e autoridades na área da infraestrutura. Eu, por exemplo, o Gabriel citou aqui que passaram aí uma informação de que para a reforma do teatro seria necessário um montante aí de 50 milhões. Eu, ano passado, conversei com o secretário de infraestrutura informalmente e ele me passou um valor de 30 milhões. Então, essas informações que vêm, às vezes até de forma desencontrada, nós também queremos saber de forma mais técnica, né, qual seria realmente o custo, aí, o orçamento, para a gente recuperar o espaço, né? Apenas para não esquecer nada aqui que eu tinha anotado para falar, queria também agradecer a presença do Alcides Acosta, que é presidente da BAL, e aqueles que estiverem aqui representando alguma entidade, algum movimento, por favor, passem o nome para a assessoria para que a gente possa citar e ficar registrado aqui, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Gabriel novamente, como foi citado a administração, para que ele possa aí fazer a sua defesa. E não sem antes, Gabriel, testemunhar aqui, nós temos a presença do Ricardo, que é o coordenador de teatros e auditórios, e a coordenadoria responsável pelo agendamento dos teatros. Eu queria fazer um testemunho que nos 2 anos em que eu tive na frente do Departamento de Cultura, o Ricardo, ele teve uma condução muito ética, muito democrática, muito justa na distribuição das datas dos teatros, até porque nós temos uma demanda muito maior do que a oferta que os teatros públicos podem oferecer. Então, eu queria dar esse testemunho aqui e passar. Eu vou passar, antes de passar para o Gabriel, a palavra aqui ao novo vereador Gustavo Temer. Não, eu queria só realmente novamente justificar a minha dificuldade por conta da mudança que ocorreu na data, mas como foi aqui apresentado pelo presidente Vinícius Gratti, a ideia de eu ser o relator desse processo, nós vamos também conversar com o vereador Paulo Búfalo, que faz parte dessa comissão também, que por um compromisso já pré-agendado não conseguiu comparecer, mas vai estar conosco nas próximas reuniões. O que eu queria só sugerir, presidente, hoje, de certa forma, é uma reunião de apresentação, uma reunião de informações dos principais atores desse processo, como o Vinícius fez questão de convidar. Mas nós vamos instituir um calendário de reuniões de trabalho mesmo, para recolher informações detalhadas das opiniões dos diversos setores da sociedade que estão envolvidos nesse assunto. Então, vou conversar com o presidente, mas muito provavelmente ouvir novamente as pessoas que estão aqui nessa mesa,
em conversas mais diretas, ouvir o secretário de segurança do município, ouvir os diversos atores se envolvendo nos diversos problemas do centro como um todo, né? Há um problema relativo à questão cultural, mas há outros problemas que envolvem essa cena que precisam ser ouvidos para que a gente possa ter um diagnóstico e apontar soluções, apontar caminhos para o problema, tá certo? Eu queria realmente justificar a minha ausência nessa parte agora da reunião, mas dizer que a gente vai estar ativo nesse processo para construir um bom relatório que a comissão possa aprovar e que vai ser submetida à Câmara de Campinas. Portanto, passo agora a palavra então ao diretor de cultura. Bom, primeiramente, em relação ao agendamento dos teatros, eu gostaria de esclarecer a todos aqui, que talvez não possam não ter conhecimento, que nós estabelecemos como método, eu que falo baixo, e não com tanta velocidade quanto o Giovanni. Ele fala bem mais rápido, né? Com entonação. Eu ainda chego lá. Mas inclusive por intenção de a gente ter uma calma no pensamento e no raciocínio de como a gente encaminha as coisas, né? Eu acho que essas questões não são questões para a gente tratar assim atropeladamente. A gente, em relação ao agendamento, nós estabelecemos já esse ano, como eu já havia feito em 2011, eu passei por um período curto como diretor em 2011, foi aproximadamente 6 meses, mas no período que eu passei em 2011, estabeleci como método de agendamento do teatro o edital, e que foi a primeira vez que a gente viu isso, e na época nós tínhamos apenas o Centro de Convivência como teatro da cidade. E foi uma primeira experiência que algumas das pessoas da cidade fizeram sugestões de aperfeiçoamento, e eu acho que em todo o processo público é importante a gente lançar, saber ouvir e fazer o aperfeiçoamento, e isso não vai ocorrer uma vez, mas ele deve ser um processo constante, como a gente tem sempre buscado fazer no FIC, que o João Luiz, como membro do conselho, acompanha há muito tempo, a Marinês, a Roberta, nós temos, todos os anos, a gente tem sempre algum aperfeiçoamento para fazer no edital do FIC. Da mesma forma, no edital de agendamento do Centro de Convivência, a gente lançou, recebeu uma série de sugestões, de críticas, e que serviu para a gente aperfeiçoar a experiência, e que nesse ano a gente já lançou como método para agendar o Castro Mendes. E a gente entende que é essa a forma mais democrática, correta e transparente de método de agendamento de teatro, porque a demanda é sempre maior do que a capacidade de atendimento. Só para vocês terem uma ideia, fechou agora essa semana a inscrição, na sexta-feira passada, então nessa semana a gente teve o balanço, e a gente teve mais do que o dobro de pedidos em relação às datas disponíveis. Então a gente, isso mostra que nós sim devemos continuar com esse método, principalmente para os, ou melhor, necessariamente para os teatros que têm uma demanda maior do que a capacidade de atendimento. E esse é um compromisso da gestão que a gente vai manter, e sem dúvida a gente vai a cada edição do edital ter que aperfeiçoá-lo. Isso a gente não tem dúvida, e a gente acha que é tranquilo. A gente não precisa ficar nervoso ao achar um problema. A gente sabe que em toda edição vai aparecer um problema, vai aparecer uma crítica, e que essa crítica tem que ser processada, tem que ser levada a debate público, e aceita ou não, mas sempre de uma forma tranquila. Não, a gente não acha que vai governar sem crises ou sem críticas. Elas sempre ocorrerão, e sempre haverão pessoas que estarão insatisfeitas, porque é da essência, da natureza da vida em sociedade, o conflito. O conflito é parte necessariamente presente sempre na sociedade. É, por definição, uma convivência conflituosa e, ao mesmo tempo, de cooperação. E governar significa compreender que existe o conflito e saber que alguns setores da sociedade sempre vão estar descontentes, e outros, e o governo tem que ser legítimo em sua ação ao buscar a solução desses conflitos. Mas nunca vai haver consenso, nunca.
Por outro lado, em relação às questões da reforma, do laudo, realmente, João Luiz, não existe laudo. Não existe laudo nenhum. E esse é o problema que nós encontramos e que o laudo está sendo feito. E ele não é feito em uma semana. Então, não existe, como você acabou de denunciar, eu já havia dito antes, não existe laudo nenhum. Não existe. Então, esse é um ponto pacífico. Não existe e ele está sendo feito. Agora, querem uma reunião com o engenheiro? Podemos providenciar. Agora, também uma reunião para a gente ficar falando, vamos fazer, não vamos fazer, só saberemos o que fazer após o laudo. Então, existe esse compromisso da gente de manter tudo público assim que tivermos o laudo, apresentarmos. Se é uma demanda nova de conhecer o trabalho dos engenheiros, sim, podemos fazer isso. Isso podemos agendar. Inclusive, a nossa gestão lá tem sido sempre aberta. Você é membro do conselho. Na última reunião não foi, mas tem sempre a porta aberta da sala do secretário, onde acontecem as reuniões do conselho, a minha também. E todo mundo que tem ido lá tem sido atendido. Então, reafirmamos o nosso compromisso de sempre porta aberta para conversar e um pouco mais devagar do que o teu ritmo de fala aqui, mas com toda tranquilidade a gente vai conversar, manter as informações transparentes. Não existe laudo ainda, realmente, porque ele está sendo feito e ele não é feito em uma semana. E não é apenas... Como? Tem uma estimativa Só quando um segundo, por gentileza. Nós vamos passar sim a palavra, como eu disse, nós vamos ouvir mais o que falar aqui hoje, mas vamos falar pelo microfone, tá? Eu só vou abrir a fala nesse momento, antes de terminar a fala dos membros da mesa, porque o Gabriel vai ter que se retirar, né? Então a gente vai passar. Então eu vou passar aqui o Rafael Bressani, que é meu assessor, vai passar o microfone para quem quiser falar. Tá, eu só queria fazer uma pergunta, aproveitando que está aí, antes de sair, né? Se tem uma estimativa para quando este laudo ficará pronto por parte da Brasil Viracopos? Só isso. Presidente, já encaminhar a solicitação, porque eu não sabia que ele ia sair, é super rápido, só encaminhar uma proposta. Alô? Desculpa. Eu vou fazer então aqui, acatar a sugestão do Gabriel. Vamos fazer grupo de 3 perguntas aí, enquanto nós tivermos a presença dele. Obrigado. Desculpa, Roberto. Mas como tem a necessidade da retirada do diretor, deixar uma proposta já no sentido que o Giovanni colocou, numa agenda, vamos promover uma agenda positiva, então, junto com o poder público, e propor, o Instituto a convite do Instituto virá na quarta-feira para proferir uma palestra no teatro, o arquiteto César Sampedro, um dos coautores do Teatro de Convivência. Eu gostaria de deixar a proposta, vou encaminhar a solicitação, mas já antecipar de forma mais aberta, que a Secretaria de Cultura permitisse a visita do coautor do projeto César Sampedro, junto com o Teru e Fábio Penteado, no local, que assim poderá já fazer essa visita técnica e até adiantar alguns pontos, porque como um dos coautores do projeto e que hoje está no escritório do Fábio Penteado, pode dizer o que tem de errado ou não, e pode até ajudar a vistoria. Então, quero deixar esse convite, já que conseguimos essa agenda com ele, virá para a palestra à noite, mas chegará na cidade à tarde. Então, podemos acompanhar, e tem entidades de arquitetos que o presidente poderão estar acompanhando. Então, esse convite, o César São Pedro virá e aproveitar a agenda positiva, né, já está tudo ok, os custos, fazer essa visita técnica dentro do centro de convivência, observando esses pontos que tem até criado ruído. Acho que é interessante, né? Obrigado. Alguém mais quer fazer a assessora do Paulo? Não? Posso? Pode ser. Eu reitero aqui o meu pedido a vocês de estarem aí passando o nome aí, para a gente poder citar aqui, tá bom? Bom dia a todos, bom dia à mesa presente. Eu não vou citar um, porque já foram citados por diversas vezes. Meu nome é Alan Cury, eu sou presidente do Instituto de Arquitetos Brasil, Núcleo Regional Campinas. Só aproveitando a fala do Ronald, também complementando, nós, pelo viés da arquitetura, desse conjunto arquitetônico, que é muito caro para o mundo da arquitetura, não só para Campinas, nós também estamos indo atrás de informações, colhendo dados e buscando promover debates sobre o tema para que a gente possa, enfim, trazer um restauro ao conjunto arquitetônico e não uma simples reforma. Acho que a palavra reforma já por algumas vezes foi tentada e a gente sabe que não funciona. A gente precisa de um restauro.
O Instituto de Arquitetos do Brasil esteve com o Teru Tamaki, esse sim, colega, ele é coautor do projeto, junto com o Fábio Penteado. A gente esteve com ele agora em janeiro, é um senhor de 70, em janeiro não, em março, desculpa. É um senhor de 78 anos que nos atendeu, nos contou todo o processo da obra, como foi feito o projeto, a execução da obra, as falhas na execução da obra e possíveis modificações no projeto que tragam uma benesse ao espaço, que a gente possa realmente revitalizar aquele espaço pelo viés da arquitetura, lógico. A gente gostaria, inclusive, de aproximar um pouco mais ao viés da cultura, para que a gente possa juntos trabalhar, e também junto com o Poder Público, com a Câmara dos Vereadores, para que a gente possa transformar aquele espaço efetivamente numa revitalização e que seja benéfica à cidade. Porque não basta só reforma, não basta só pintura, não basta só peças de teatro lá dentro. A intenção lá tem que ser um pouco maior e a gente tem que ter uma visão mais ampla, um debate maior. E eu acho que esse momento nessa casa é fundamental para o início dessa nova construção do Centro de Convivências. Obrigado. Só o arquiteto São Pedro que diz que é coautor, está em literatura. Então, não, acho que na época ele nem trabalhava. Não, ele nem trabalhava com o tio Fábio nessa época. Na época ele nem trabalhava, mas ele é da... Não, mas é do escritório do Fábio. Então ele não sabe nada de Fábio Penteado, César São Pedro? Então, não. pelo amor de Deus, Vamos colega. passar aqui a palavra ao Gabriel. Tô dizendo que na época ele nem trabalhava. É um absurdo Me isso chega aí. aqui no cantinho, porque aí aparece no meu, Não, você briga no com ele meu lá, vídeo. não comigo. Não é nem Não é questão de questão de brigar. briga, Eu sou muito pelo sobrinha do contrário. Fábio Penteado. Tem, mas briga com ele lá, mas pelo amor de Deus, vocês estão colocando aí. Não, a ninguém gente está coloca ele brigando. como autor virar. Só uma constatação. Eu sou Tem que sobrinha entrar do no Fábio. Vou pedir sou a do- gentileza, vamos pedir a gentileza para que a gente respeite a fala daqueles que estão com ela, tá? Então, primeiro eu vou passar aqui a palavra Tereza. a Tereza, né? Em seguida ao Gabriel, e aí a gente vai retornar aqui a passar a palavra a todos, tá bom? Eu sou a Tereza, sou sobrinha do Fábio, do autor do Centro de Convivência, um deles, porque o outro é o Teru Tamaki. O César é uma pessoa que deve ser, ou da minha idade, ou um pouco mais nova. Então, assim, na época, eu posso estar enganada, mas acho que ele nem trabalhava com o tio Fábio. Tudo bem, deve conhecer profundamente. Quem trabalhava com ele na época eram outras pessoas, porque depois disso, inclusive, ele teve escritório aqui em Campinas, junto com a gente, no mesmo espaço. Então, isso é uma coisa tão antiga que nem eu não me lembro direito desse processo. Mas ele lembra. Não, tudo bem. Isso também, se ele quer falar, maravilha. Quanto mais gente, melhor. Claro. E assim, como movimento Resgate Cambuí, nós estamos no bairro e estamos, além da parte pessoal minha, tem a parte da sociedade. A sociedade está se mobilizando, já tem uma grande parte desse dinheiro do laudo. A gente quer estudar muito esse laudo que está sendo feito, queremos saber quem é a firma, se está seguindo as normas do NRB, se está fazendo a coisa como tem que ser feita. Porque a informação de jornal, óbvio, não dá para confiar, mas a informação de jornal é que essa companhia falou que os engenheiros dela não teriam condição de fazer esse laudo. Os engenheiros dela. Então, se eles contrataram uma outra firma, beleza, mas eu acho que tudo isso tem que ser conversado e falado, porque, inclusive, a nossa ideia, se a gente não gostar desse laudo, nós vamos fazer um contralaudo. Porque a gente quer o estudo profundo disso, para não ficar no diz que é, não é. Porque vaza, porque não vaza, porque foi construído ou não foi construído. A fundo. O que é, o que não é, não é. Essa é uma tecla que nós estamos batendo e nós vamos bater com cada dia e com cada pessoa que não seguir isso. Tá certo? Porque nós pagamos 16 mil pessoas naquela prefeitura de funcionário e não temos retorno nenhum, mais a Câmara e mais todo o esquema estadual e municipal e federal. Tá certo? Então a gente tem que ter, sim, todo trabalho que tiver, se é coisa pública, tem que estar bem aparente. Obrigada. Bom, eu sou Ana Maria Sorrosal, eu sou moradora do entorno, já fui presidente de uma associação há tempos atrás, do teatro, inclusive quando teve a última reforma e revitalização do teatro, né? Hoje eu pertenço ao Condepac, já fui do Reconvivência, depois eu não recebi mais mail nem convite deles para participar de nada, mas é um assunto que me interessa. Inclusive no Condema, a Tereza é colega no Condema e pode atestar isso, que lá a minha luta é pelo Centro de Convivência. Mas eu vou falar aqui por hora do laudo. Eu tenho muita preocupação com essa história de laudo, porque depois de ouvir aquela história do engenhão
lá no Rio de Janeiro, e que cada um falou alguma coisa e o negócio pode cair e matar a gente, tá? Isso me preocupa também muito, que seja apenas um laudo, e a gente tem que saber muito bem quem é e fazer esse acompanhamento, para não ter perigo desse laudo também vir a ter, vamos dizer assim, vieses que a gente não tem esse controle. Aí nós vamos fazer outro, Ana, aí vai passar vergonha, eu tô avisando. Né? E aí Vamos pode cair na cabeça de alguém, Eu vou inclusive. pedir para que a tá? gente respeite a fala daquelas pessoas que estão com ela. Nós vamos ter que suspender aqui a reunião dos trabalhos. Obrigado. Bom, comentando aqui.